Eu tenho uma Bom, outra pergunta, ela foge um pouquinho do tema, mas se você quiser falar, ela diz que é o José, ele falou que você mencionou um pouquinho dos raios, que aí foge um pouquinho do Pitágoras. Os raios são da teosofia, correto? os raios Ele são falou da que ele é teosofia. o mestre, que ele está como um dos mestres e tal. Se você poderia dar uma explicaçãozinha rápida do que seriam esses raios e esses mestres ascensionados. Ah, sim. Tá bom. Bom, então, vamos começar pelos mestres ascensionados, né? Os mestres ascensionados, eles é um conceito que existe não só na teosofia. Ele surgiu com a teosofia, mas hoje em dia ele se espalhou em ordens trinitárias, em ordens de Saint-Germain, enfim, tem muitas correntes que seguem esses mestres ascensionados, que são também chamados em seu conjunto de a grande fraternidade ou a grande fraternidade branca. E agora já começa, então, hoje nós estamos numa época de muitos questionamentos com a palavra branco e negro e tudo mais, né? Então, por que grande fraternidade branca? Isso não é racismo, é preconceito? Não, não, não. Não tem nada a ver. Os mestres da grande fraternidade, eles são os senhores dos raios. E nós temos 7 raios, que são os 7 raios do arco-íris, os 7 tipos de luz que vêm do Sol para a Terra. O Sol emite uma radiação para a Terra, é a luz solar. No prisma, ela se decompõe em 7 cores, certo? Porque são 7 energias diferentes que vêm misturadas, mas elas são independentes. E o conjunto das 7 forma a luz branca. Cada mestre da grande fraternidade, ele pertence a um desses raios, ele é influenciado por um desses raios. O conjunto dos 7 mestres forma, então, a luz branca, a grande fraternidade branca. Então, não tem nada a ver com cor, com etnia, com nada disso, certo? Isso é interessante de deixar claro aí, né? Então, essas 7 cores, elas representam, como é que eu vou dizer? Cada cor tem um mestre que incorpora as virtudes daquele raio. Então, o primeiro raio, ele é chamado o raio do poder. E o mestre que incorpora isso é o mestre Moria, ou El Moria. Todos nós temos também esses raios. Cada um de nós tem os 7 raios. No momento de nosso nascimento, assim como na questão do horóscopo, né? Esses raios, eles são incorporados à nossa personalidade em menor ou maior proporção. Então, embora nós tenhamos os 7 raios, eles não estão todos na mesma proporção. Tem um que nós assimilamos muito bem, outro menos, outro menos, outro menos, formando uma escala, né? O raio predominante é aquele, então, que nós convencionamos que pertencemos àquele raio. Então, eu digo, eu pertenço ao raio, ao primeiro raio, porque é o raio do poder. O que é o raio do poder? É um raio que é o atributo de líderes militares, líderes políticos,
chefes, dirigentes, comandantes. Então, todos aqueles que lideram, que têm um poder assim, que se expressam a sua personalidade através desse poder, são chamados do primeiro raio. São 7 raios. O segundo é o raio do educador. O que é o educador? É o filântropo. É aquele que não tem o foco em si mesmo, mas nos outros. O educador ele não está preocupado com ele mesmo. Ele está preocupado com aqueles a quem ele está educando. É o raio também do filântropo que não está preocupado com ele mesmo, mas sim com aqueles a quem ele pode ajudar. E, por extensão, é o raio também de alguns enfermeiros, médicos, missionários, bombeiros, enfim, tem uma série de profissões e de personalidades que estão na influência deste segundo raio. O terceiro raio é o raio da ciência. Então, quem tem a predominância do terceiro raio, todos nós temos, todos os raios em proporções, né? Quem tem a predominância do terceiro raio, a sua personalidade, vai ser um cientista. Ele vai ter a curiosidade, vai sempre estar interessado em saber mais, em pesquisar, né? É claro que esses raios também dependem do grau evolutivo de cada um de nós. Então, alguém que seja do terceiro raio, mas ainda bem pouco evoluído, ele vai ser um curioso apenas. E alguém do terceiro raio, que for muito evoluído, vai ser um cientista, vai ser um Einstein. Mas só pertencem ao mesmo raio. O quarto raio é o raio do artista, ou da arte. Então, pertencem a esse raio, e vejam bem, ele é o quarto raio, é o raio central, como se fosse uma balança, de 1 a 7, o 4 é o centro, né? Então, o artista, ele busca o quê? O equilíbrio, a harmonia, a perfeição, a estética. O quinto raio é o raio da filosofia. O sexto, o da devoção, e o sétimo, o da magia, ou ritualística. Enfim, isso daí, se você quiser, Marcelo, daqui a um ano, você me convida, eu dou uma palestra só sobre os 7 raios, né? Então, Já mas está é mais ou marcado. menos isso. Então, cada um de nós, obrigado, cada um de nós pertence a um desses raios. E os mestres da grande fraternidade também. Agora, a segunda parte da pergunta que me foi feita, né? O que é a grande fraternidade? A grande fraternidade é o seguinte: quando esse mundo foi feito e surgiram os primeiros seres humanos, não importa como, eles foram evoluindo. E como num conjunto que evolui, é como um conjunto de corredores da São Silvestre. Tem alguns que vão chegar primeiro e tem alguns que vão chegar por último. E tem os intermediários. Os mestres da fraternidade branca são aqueles que chegaram primeiro. Então, enquanto nós estamos ainda cheios de egoísmo, de ciúmes, de orgulhos, vaidades, tudo mais, eles já se adiantaram e chegaram a uma perfeição que nós ainda não alcançamos. E quando se chega à perfeição, segundo este conceito, a pessoa não precisa mais encarnar. Ela fica livre. Isso o budismo também admite, né? Se libertar da roda de samsara, lá, tudo mais, ficar livre, ficar iluminado.
Só que nesse ponto, quando se chega nesse ponto, se abrem 7 novos caminhos, que já não são caminhos humanos. A gente poderia, numa palestra depois sobre isso, explicar todos esses caminhos, quais são, né? Que é ir em auxílio do logo solar, ou então ir para o nirvana. Mas tem algumas pessoas que chegaram nesse ponto e simplesmente, olhando para trás e vendo nós, que ainda estamos gatinhando, essas pessoas que chegaram nesse ponto, olharam para trás e viram nós gatinhando, então decidem, não, eu não tenho mais nada para pagar aqui nesta terra, mas eu quero ficar para ajudar aqueles que estão vindo atrás de mim. Esses são os mestres da grande fraternidade. Eles permanecem aqui na Terra, poderiam ter ido embora para mundos, vidas, lugares muito mais gloriosos, mas não. Por compaixão, eles permanecem aqui. E são chamados também, no Oriente, de Budas da compaixão. E cada um deles tem um raio, e dentro desse raio, então, um que é do raio, do quarto raio, por exemplo, que é o raio da arte, ele vai tentar ajudar a humanidade através da inspiração artística, da estimulação de vocações, de artes em todas as suas expressões.